Meus amigos, paz e graça do Mestre Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Sem Curva. Você vai entender por que a nossa teologia aqui ela é sem curva. E antes de iniciar o nosso vídeo, e o nosso tema que hoje é para lá de polêmico, já aproveita que você entrou no nosso canal, se inscreva aqui, ativa as notificações e no final do vídeo deixa o seu comentário, ok? Então, tendo feito essas considerações, bora começar o vídeo. Bom, o tema que a gente vai estar trabalhando hoje aqui é sobre dízimos e ofertas. Por mais que esse tema ele já tenha sido dito em cultos das suas igrejas, de nossas igrejas, há muitas pessoas ainda que têm muitas dúvidas em relação a esse assunto. Principalmente quando fala-se a respeito de que se o dízimo ele é ou não é para o Novo Testamento. Um outro questionamento que existe é se o dízimo, como no Antigo Testamento era feito com entrega de animais, por que hoje ele tem que ser dado dinheiro ao invés de ser dado animais? A gente vai tentar aqui, nesses poucos minutos que a gente vai estar conversando aqui, explicar um pouco a respeito desse tema. Bom, para a gente poder começar, eu gostaria primeiro aqui de definir algumas coisas para a gente poder estar falando aqui a mesma língua. E é definir a nossa premissa, a nossa perspectiva de como a gente vai trabalhar esse tema. Então eu gostaria de trabalhar sobre 3 aspectos aqui. Primeiro aspecto, definição, conceito e aspecto teológico, ok? Então bora começar então. Bom, começando pela definição. Qual que é a definição do dízimo? Bom, o Antigo Testamento ele dá pelo menos 2 termos para falar sobre o dízimo, sobre a 10ª parte. O primeiro termo aqui é o termo azar e o segundo termo é maser. Esses 2 termos no hebraico, eles nos levam a entender que tem a ver com dízimo ou 10ª parte. Não exatamente sobre dinheiro, mas de qualquer outra coisa. O segundo ponto é que o próprio Novo Testamento ele também fala a respeito disso. E também existem 2 termos para o Novo Testamento que nos traz aqui a ideia sobre o dízimo. O primeiro termo aqui é o termo grego dekató e dekaté, que também tem a ver com dízimo ou 10ª parte. Então, o dízimo, primeiro ponto, ele está na Bíblia, ele é bíblico, e nós temos termos tanto no hebraico quanto no grego para o Novo Testamento, que são termos elementares para apresentar o dízimo. O segundo ponto aqui é a gente trabalhar o conceito. Muitas vezes a gente, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, a gente acaba cometendo um pequeno erro, que é não entender o conceito, porque as palavras elas estão relacionadas dentro de um ambiente. Então é importante a gente entender o ambiente e a perspectiva da pessoa que escreveu ou de que ouviu quando esse texto foi escrito. Então, para isso, para a gente poder entender um pouquinho do contexto, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês aqui de Salmos, de número 24. Bom, o texto ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele há. Esse salmo aqui é um salmo muito conhecido, é o salmo de Davi. E esse salmo aqui, Davi, ele está dando a perspectiva daquilo que ele entende a respeito de Deus. Ele está dando a cosmovisão dele. Então Davi está dizendo que ele entende que Deus ele é o dono da terra. Ele é o dono dos habitantes da terra. Deus ele é o dono de tudo. Então, na perspectiva do Antigo Testamento, a gente pode subentender pelo Salmo 24 que o hebreu daqueles dias entendia que Deus ele é dono de tudo e que eles não eram dono absolutamente de nada. Esse conceito é muito importante para a gente poder estar trabalhando aqui melhor esse tema sobre o dízimo. Segundo ponto aqui, muita gente pergunta, poxa, mas o dízimo não é só do Antigo Testamento? No Novo Testamento a gente não está mais debaixo da lei, a gente agora está na graça, então o dízimo ele não tem necessidade, já que a lei ela se encerrou. Será? Bom, vamos lá. A primeira vez que o dízimo ele aparece na palavra de Deus, o registro está em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 18 ao versículo de número 20. Eu gostaria de fazer com vocês essa leitura aqui. Olha o que o texto diz. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então o que o texto está dizendo é que Abrão, vindo da guerra que ele vence, trazendo com ele seu sobrinho Ló,
Era comum quando um rei ou quando alguém vencia o seu adversário, trouxesse as suas fazendas, trouxesse os seus espólios. E foi exatamente isso que Abraão ele fez. E quando ele se encontrou com alguém que era maior do que ele, no caso o sacerdote Melquisedeque, ele entregou o dízimo de tudo. E quando eu falo tudo, é realmente tudo. É animal, ouro, prata, tudo que ele havia conseguido quando ele venceu o seu adversário, ele deu a 10ª parte de tudo. O segundo texto que a gente tem aqui, anterior à lei também, está em Gênesis, capítulo de número 28, e nós temos aqui o verso de número 20 ao verso de número 22. Olha o que o texto diz, falando sobre quando Jacó ergueu aquela coluna em Betel. E Jacó voltou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar esta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. É bem provável que Jacó tenha aprendido esse aspecto, ou esse conceito, ou a prática do dízimo com seu pai Isaac, bem como seu avô Abraão. E eles vão praticar esse dízimo nesse capítulo aqui. A gente não sabe para quem que ele entregou, como que foi feito, mas o importante é que está ali. Ele disse que daria o dízimo de absolutamente tudo que ele conseguisse. E é bem verdade que a gente sabe que quando Jacó ele sai da casa de Labão, e agora ele vai viver a sua vida depois de 21 anos que ele passa servindo o seu sogro por Raquel, por Lia. Ele sai dali com uma fazenda muito grande, com muitas pessoas que trabalhavam para ele. E em algum momento ele cumpriu o voto que ele fez. Ele entregou o dízimo de tudo. Dízimo de ouro, dízimo de prata, dízimo de animal. O dízimo foi um dízimo bruto. Ele entregou o dízimo absolutamente de tudo. Então, um texto que fala sobre o dízimo anterior à lei. Agora, falando um pouquinho sobre o período da lei, tem 3 coisas que eu acredito que é importante da gente considerar aqui, tá? Dos aspectos do dízimo na lei. Bom, o primeiro aspecto, para que o dízimo ele servia? Primeiro ponto, uma 10ª parte dos dízimos era entregue para os levitas, para que eles viessem a sobreviver, porque eles não haviam recebido terra alguma por Deus. Então, o projeto de Deus foi que as outras tribos pudessem financiar o seu sustento. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, um dos motivos que o dízimo era praticado no Antigo Testamento era para que pudesse manter a sobrevivência dos irmãos, dos seus irmãos no caso, do povo de Levita. E a segunda parte era para que o sumo sacerdote pudesse oferecer a Deus e fazer a expiação pelo pecado. É um assunto que a gente já tem uma certa noção, eu quero entender que você conhece um pouco sobre esse assunto. Então o dízimo ele tinha essa característica. Segunda característica, havia um segundo dízimo. E esse dízimo ele era praticado para poder patrocinar as festas que aconteciam dentro de Israel. Então eu não estou falando de um único dízimo. Havia também um segundo dízimo. Tudo que é feito, irmãos, tem custo. Tudo que é feito, alguém precisa patrocinar. E isso vale para os dias de hoje e vale também para o Antigo Testamento. Por isso que esse segundo dízimo ele era praticado. Eu vou deixar até o versículo para vocês poderem estar consultando melhor. Mas havia um terceiro dízimo também. É desse que eu quero falar e citar até um texto. Bom, esse terceiro dízimo aqui, vamos entender como é que ele funcionava. Havia um terceiro dízimo pago a cada 3 anos e era destinado aos estrangeiros, órfãos e viúvas. Então, a cada 3 anos existia um dízimo que ele era praticado, era uma ordem, eles deveriam fazer. E a finalidade desse dízimo era para cuidar dos estrangeiros, das viúvas e dos órfãos. Agora, olha que curioso. Quando a gente lê Deuteronômio, eu quero ler com vocês aqui o capítulo de número 14 e o versículo 25. Olha o que o texto diz. Então, vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Se você analisar o contexto desse versículo que a gente apresentou aqui, essa terceira forma de você praticar o dízimo, a cada 3 anos aqui no caso, aquele que iria praticar o dízimo, ele teria que sair da sua residência e até o local estabelecido onde haveria as pessoas responsáveis pelo dízimo e entregar o dízimo. Só que agora a gente precisava entender um pouquinho sobre logística. Não é todo mundo que teria condições de pegar toda a sua produção, os seus cereais e levar até ali. Então Deus ele abriu uma brecha. E nessa brecha, no texto que a gente leu, Deus ele disse o seguinte através de Moisés. Moisés ele acabou orientando aí o povo geral, o povo Israel de uma forma geral.
eles poderiam vender o dízimo, que no caso era a produção, cereais, gado, tudo que eles tivessem conseguido, e com o dinheiro eles levariam até as pessoas que iriam administrar o dízimo. Então olha que interessante, olha que curioso, desde o Antigo Testamento, o dízimo, em alguma medida, ele já era pago em dinheiro. Deus já havia aberto essa possibilidade. Então dizer que o dinheiro, como dízimo, é só algo que pertence ao Novo Testamento, está errado. Porque desde o Antigo Testamento, Deus já havia estabelecido uma brecha para que o dízimo fosse pago em dinheiro. Okay? Então vamos então para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele fala sobre esse assunto. Ele fala muito mais do que a gente enxerga muitas vezes. Bom, tem pelo menos 2 textos que falados sobre o dízimo, que é um texto muito conhecido de Mateus capítulo 23, versículo 23, e o texto paralelo de Lucas 11, 42. Nesse texto aqui, eu quero ler esse texto com vocês aqui também, Mateus 23, vamos analisar aqui o que é que Jesus ele vai estar falando a respeito desse assunto para os fariseus. Vamos observar o que ele fala aqui, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está falando aqui? Se teve um momento que Jesus poderia cancelar ou anular a prática do dízimo, foi exatamente aqui. Mas ao invés disso, ele faz exatamente o contrário. Ele está dizendo, vocês que já praticam o dízimo e de forma exagerada, né, do endro, do cominho e da hortelã, vocês devem fazer essas coisas, mas não anular o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Bom, muita gente diz o seguinte, poxa, o dízimo ele é da lei. Como nós estamos na graça, como eu havia dito há pouco aqui, não há necessidade dele. Será? Olha o que o texto diz. Se a misericórdia, o juízo e a fé pertencem à lei, e nós não estamos mais na lei, será que mesmo não estando na lei, a misericórdia, o juízo e a fé, eles acabaram? Eu duvido muito que você vai dizer que acabou. E assim como o juízo, a misericórdia e a fé não acabou, o dízimo também não. Porque dizer que o dízimo é uma prática do Antigo Testamento, então a gente vai ter que dizer que o juízo, a misericórdia e a fé também é. E como a gente sabe que não é, então o dízimo ele continua em evidência. Porque esse texto eles estão no mesmo versículo. E a regra que vale para um, ela deve também valer para outro. O segundo texto aqui, ou o terceiro que eu quero apresentar para vocês, é Lucas, e o último texto aqui, no capítulo 18, no versículo de número 12. Lucas ele também fala a respeito desse assunto, é muito interessante analisar o que ele vai dizer aqui. Lucas capítulo 18, versículo 12. Olha o que ele diz. Aqui é a parábola do fariseu e do publicano. Olha o que Jesus ele vai dizer contando essa parábola, fazendo uma censura com os fariseus. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então o publicano e o fariseu eles entraram no templo e agora o fariseu ele vai se gabar, ele vai se orgulhar como se as suas próprias obras pudessem justificar ele perante Deus. E ele vai dizer, eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo. Então é importante a gente analisar esse tudo, porque tudo aqui é tudo mesmo. O fariseu ele não era como um camponês, como um povo, como um agrícola. Na verdade, o fariseu ele tinha um local de destaque na sociedade. E os fariseus, bem como em função daquilo que representava ser um fariseu, ele poderia ser um escriba, ele poderia ser um tesoureiro, ele poderia ter alguma profissão que pudesse lhe gerar dinheiro. E como eles eram extremamente zelosos com a prática do dízimo, ainda que esse fariseu tivesse um animal, ainda que ele plantasse alguma coisa, mas pelo fato dele trabalhar e ter essa possibilidade, até mesmo com o próprio dinheiro, como fruto do seu trabalho, seria também o dízimo que ele entregaria ao Senhor. Então, meus irmãos, o dízimo ele é uma prática do Novo Testamento, ele é uma prática do Antigo Testamento. Jesus, ele não cancelou a prática do dízimo, na verdade, ele incentivou que os fariseus devessem dar realmente o dízimo, e os próprios fariseus entregavam o dízimo também de dinheiro, porque a profissão que eles exerciam dava para eles honorários, e como eles eram zelosos, eles também entregariam o dízimo absolutamente de tudo. Ok?
Então eu espero aí que esse vídeo tenha somado na sua vida, espero que tenha respondido muito para você e que você possa estar no nosso canal aqui vendo os próximos vídeos. Quem sabe aí, né, a gente possa vir falar sobre dízimo parte 2, tá bom? Então um abraço para todos, fiquem com Deus.